E aí, ser produtivo não quer dizer nada, não quer dizer nada. Sabia que não quer dizer nada ser produtivo? A gente fala tanto em produtividade, produtividade, até fico repensando muitas vezes, né, sobre produtividade, mas não quer dizer nada. Sabia? Pareço louco, né? Então fica aí, acompanha o vídeo aí, vamos ver o que vai vir aí pela frente. Oi, tudo bem? Cachorros, cachorros. Oi, tudo bem? Eu sou o Guga Ferreira e hoje eu vou estar falando então sobre produtividade, sobre efetividade. Então quer dizer que produtividade não quer dizer nada e o que importa é ser efetivo? Não necessariamente, mas acho que as duas coisas juntam e geram uma coisa impressionante, tá? Então, quando a gente fala de produtividade, produtividade está relacionado com produção, com produzir, né? O quanto eu consigo produzir algo. Produtividade, então, quer dizer, está relacionado com o jeito certo de fazer as coisas. Então, eu procuro meios, ferramentas, métodos. Então, eu acho um formato de fazer as coisas do jeito certo, tá bom? Então, eu vou lá e eu vou conseguir ser mais eficiente. Essa é a palavra, fugiu. Palavra. Então, assim, produtividade, produção, produzir algo, né? Então, fazer as coisas do jeito certo, da maneira certa. Eu procuro e acho uma forma de fazer o que eu preciso fazer, né? Seja a minha atividade do meu trabalho, uma atividade pessoal, seja lavar a louça, seja ler um livro, seja produzir um vídeo que eu estou produzindo aqui, o que for, mas eu acho uma maneira de fazer aquilo ali que eu fique mais eficiente, tá? Então, eficiente eu consigo fazer rápido aquilo ali, porque, cara, eu sei fazer, eu já entendi, eu achei o mecanismo certo, o método, a ferramenta, então, que vai me ajudar, tá? Então, isso está relacionado com produtividade, tá? De um outro lado, que aí se complementa, a gente chama de efetividade, ser efetivo. Então eu vou fazer aquilo ali, então eu vou ser efetivo, ele vai funcionar. Eu fiz, aquilo ali tem muito sentido para mim, meu Deus, então está sendo efetivo. Isso está relacionado com fazer a coisa certa, fazer aquilo que de fato eu deveria estar fazendo, tá? E não simplesmente eu tenho que fazer algo, eu vou fazer muito bem aquela tarefa, mas será que eu precisava de fato estar fazendo aquilo? Tentar buscar um sentido para aquilo que eu estou fazendo, então fazer a atividade certa, isso está muito relacionado com eficácia, né? Então, né, o que é ser eficaz? É fazer aquela coisa que simplesmente eu vou lá, faço e funciona. É fazer aquilo que tenha sentido. É fazer, então, né, a tarefa certa. Se produtividade está relacionado com fazer do jeito certo, a efetividade está relacionada em fazer a coisa certa, tá? E a gente consegue potencializar ao máximo o nosso dia a dia, as nossas atividades, nosso melhor, ele vai acontecer sempre, sem dúvida nenhuma, quando a gente consegue juntar as duas coisas, quando a gente consegue conectar as duas coisas. Produtividade e efetividade. Eu sou muito eficiente, mas eu também sou eficaz naquilo que eu faço, tá? Então não adianta eu querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E tudo pela metade. Não, mas eu tô fazendo do jeito certo, eu tô produzindo um monte. Mas tá produzindo um monte e não tá acabando nada. Talvez tu não tá sendo eficaz, tu não tá tendo sentido, enfim, nem sei se tu tem que fazer aquilo que tu deveria estar fazendo, tá? Então, quando a gente tem esses dois mundos, né, quando alguns casos a gente vê de produtividade, ferramentas de produtividade, essência da produtividade, pilares, enfim, quando a gente fala única e exclusivamente de produtividade, a gente está falando em achar os métodos e achar as ferramentas para a gente poder trabalhar naquilo que a gente quer fazer. Então eu quero ser mais produtivo nas minhas tarefas do meu dia a dia. Então vou procurar métodos e vou procurar ferramentas que vão me ajudar na organização do meu dia a dia. Então eu preciso agora gravar vídeos, né? Então eu quero ser mais produtivo na gravação de vídeos, então eu vou procurar métodos de gravação e eu vou procurar ferramentas que também vão me ajudar a gravar vídeos de maneira mais rápida, mais eficiente, enfim, algo que eu queira fazer e eu preciso deslanchar. Eu preciso fazer escrita de artigos no site, outra coisa.
Então, como é que é o método para mim escrever mais, né? E qual é a ferramenta que vai me ajudar a produzir mais, tá? Então, você mega produtivo, né? Tanto em vídeos, quanto em artigos, quanto em fazer uma apresentação, quanto lavar louça. Pô, tem que lavar louça. Todo mundo tem que lavar louça, né? Fora aqueles que tem máquina e botam ali na máquina, mas aquilo ali já é uma ferramenta, né? Mas talvez tenha métodos que vão me ajudar e ferramentas que vão me ajudar, tá bom? Produtividade. Quando eu tô falando de efetividade, eu tô relacionando muito mesmo com a intenção de fazer aquela tarefa, o sentido daquela tarefa. Eu estou relacionando com hábitos que eu tenho que me levam a executar determinada tarefa, se ela é boa ou não. Então, produtividade, métodos e ferramentas. Efetividade, sentido para aquilo que eu estou fazendo. Se aquilo de fato que eu tenho que fazer faz sentido. Né? Se eu consigo ver sentido naquilo, né? Então tem uma intenção por trás daquela minha ação. Né? Existe um hábito que me leva a executar aquilo ali, é um hábito bom para mim, algo que eu faço e faz sentido, então ele é muito efetivo, né? Então aqui eu tenho ferramentas que fazem eu buscar então o sentido das coisas. Muitas vezes a gente fala de propósito, a gente fala de ter objetivos, né? Ter uma perspectiva de vida, ter visão de futuro, enfim, todas essas coisas acabam fazendo com que as tarefas que tu faça no dia a dia, tudo aquilo que tu faz, tu conecte com esse pilar de efetividade. Depois que tu conecta com isso, tu vê que é uma coisa que tu precisa fazer, que faz sentido, ela é eficaz, entendeu? Tem uma efetividade forte, aí tu vai conectar no mundo da produtividade. Quando tu conecta, aí tu consegue produzir melhor. Senão tu acaba fazendo um monte de coisa rápida, com ferramenta e tudo, só que tu não vê sentido naquilo. Tu precisa voltar para a efetividade e tentar buscar, tá? Então, produtividade, ferramentas e métodos. Efetividade, eu estou falando de intenções, procurar sentido, e também de hábitos que me levam a fazer as coisas que fazem sentido para mim, e não simplesmente eu executar aquilo por um hábito que seja muitas vezes ruim para mim, seja nocivo para mim, tá? Então, quando que tu vai conseguir atingir um máximo de produtividade nas tuas ações, do teu dia a dia, é quando tu conseguir conectar produtividade e efetividade, tá? Então, por que produtividade não quer dizer nada? Porque ela por si só, muitas vezes, não vai te ajudar a fazer a coisa certa, né? Fazer aquilo que de fato tu precisa saber. Então, tu precisa pensar um pouquinho, né, naquilo que tu precisa fazer do teu dia a dia e conectar isso com sentido, conectar com intenção, conectar com propósito, com visão e com tudo mais, tá? Então, eu acho que a mensagem desse vídeo é tentar fazer tu pensar um pouquinho nas tuas atividades e conectar esses dois mundos, tá? Para que tu consiga atingir o máximo de motivação e de engajamento, para que tu consiga conectar o máximo de motivação e engajamento, tu precisa ter esse pilar da efetividade e tem muito de propósito relacionado a isso. Tanto é quando eu falo sempre de propósito e produtividade, que só a produtividade sozinha não vai fazer tu alcançar o máximo aí de alto desempenho, tu precisa ter esse pilar de efetividade, tá? Tem alguns vídeos aqui no canal, tu pode dar uma olhadinha sobre propósito, pensar um pouquinho disso para tu conectar com as tuas ações, tá? Assim como eu falei, fazer vídeo, agora eu tenho método e ferramenta para fazer vídeo, tá? Fazer esse vídeo aqui para vocês. Mas se esse vídeo não está conectado com uma intenção maior que eu tenho de disseminar conhecimento, de ajudar as pessoas a viverem mais felizes, meus objetivos para o ano, tudo, eu não vou ser efetivo nele. Talvez eu vou saber fazer o melhor formato do vídeo, mas eu não vou estar motivado, não vou estar feliz. Enfim, pode estar acontecendo isso comigo. Normal. Por quê? Porque não está conectado com a efetividade. Escrever um post lá no blog, lecionar uma aula de noite. Entendeu? Se tu não vê o sentido, aquilo não vai te motivar. Lavar a louça. Pô, lavar a louça tem método e ferramenta, mas se eu não ver o sentido que tem aquilo ali para minha casa, para minha família, para o meu lar, né? Se eu não saber o porquê daquelas coisas, muitas vezes vai ser prejudicial, né? E quando a gente tem crianças, isso é bem engraçado, e talvez tu tenha filho, não tenha, é dindo, tem algum conhecido, né? Existe uma fase das crianças que eles falam muito do porquê, né? Por que isso? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer isso aqui? Por que eu tenho que fazer o tema? Por que eu tenho que ajudar na louça? Por que eu tenho que arrumar minha cama? Por quê? E muitas vezes a gente pode acabar matando ali, né, esse lado curioso das crianças, dizendo faz porque tem que fazer e pronto. Vai lá e faz, pronto. E isso não é o certo. Se ele está perguntando por que fazer, né, se for pensar, está muito relacionado com ver sentido nas atividades.
Então isso já nasce na gente, já nasce de querer saber o sentido, de saber por que eu tenho que fazer aquilo ali, né? De ser efetivo naquilo, de ter sentido, né? E é legal te explicar, né? Então, se ajoelhar na altura dos olhos, olha só, meu filho, minha filha, tu tem que fazer isso por causa que tem que arrumar o teu quarto, é tua responsabilidade. Eu arrumo minha cama, tu arruma a tua, a gente vai ter uma casa mais agradável. Ah, tem que ajudar na louça porque eu cozinho, né? E tu vai arrumando a louça para mim, tem que fazer os temas porque é importante, né? Tem que explicar, né? E crianças, quanto menor, mais vezes tem que explicar, isso é normal, tá? Então, a gente tem que estimular isso nas crianças para esse lado do sentido das coisas, né, se conectarem depois mais na parte adulta com a produtividade. Se eu tiver só um pilar, eu fico meio capenga ali, não consegue dar certo, tá? Não fica equilibrado a balança das tuas atividades. Então, se tu tem criança, se tiver alguém perto, fala essa dica, explica o porquê, não custa. Crianças, sei lá, acho que é 3 anos aquela fase, tem vezes que tem que falar 20 vezes a mesma coisa, e tá tudo bem, tem que falar, e não é que, ela é um chato, ela é uma chata, não para de perguntar, não, é assim mesmo. Quanto mais eles crescem, menos vezes eles precisam ouvir aquela informação para aprender, mas quando criança tem que falar, tá? Então, essa é a minha dica. Então, leva isso pro teu dia a dia de produtividade, efetividade, métodos e ferramentas não se sustenta sozinho, tem que ter efetividade também, tem que ter um pouquinho de intenção, de procurar meus hábitos, isso aí se conectar e gerar o máximo de produtividade no teu dia, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo, tá? Se fez sentido, se tu curtiu esse vídeo ali, então curte aí pra mim. Se tu quiser deixar um feedback, se tu quiser escrever ali embaixo, que se valeu o Google, escreve ali pra mim saber quem é que tá vendo os vídeos até o final, né? Eu não sei, eu só vejo as visualizações, então escreve ali, Guga, valeu Guga, vou ser mais... O que a gente pode falar? Vou ser mais efetivo? Pode ser? Tá. Escreve ali então, vou ser mais efetivo. Não ficou legal, né? Produtividade, efetividade. Escreve ali então, valeu Google, né? Faltou a criatividade aqui, eu não fiz colinha aqui. Tem até o papel aqui, mas eu não fiz colinha, mas escreve ali, valeu Google, pra mim saber que tu tá vendo esse vídeo, que tá fazendo sentido, que é legal, tá bom? Um abração, valeu e até mais!